textos, né, do Marighella. Para quem gosta de livro, né, eu tenho paixão, né, por livro, acho livro insubstituível, né, então é bom que dá para a gente carregar para tudo quanto é lugar, né, mais fácil. Mas tem também um outro livro publicado nos anos 80, chamado Escritos de Carlos Marighella, que quem procurar nos sebos, né, naquela estante virtual ou em alguns sebos, né, esses escritos de Carlos Marighella, também tem vários textos do Marighella. Depois eu posso reunir isso aqui e mandar no grupo, que eu não mandei a bibliografia ainda. Posso reunir os livros sobre Marighella e de Marighella publicados no Brasil, e posso também mandar para, posso não, vou mandar para vocês amanhã uma bibliografia sobre a ditadura militar, sobre o golpe de 64, né? Agora, esse livro aqui, Carlos Marighella, O Homem por Trás do Mito, Carlos Marighella, O Homem por Trás do Mito, esse livro aqui é muito legal, porque é uma coletânea de reflexões sobre o Marighella. Então, tem várias pessoas, pesquisadores, pessoas que conviveram com o Marighella, dando seus depoimentos. Tem o texto do Florestan Fernandes falando sobre o Marighella. Bom, então nós vamos continuar falando aí do Marighella, agora pegando um texto fundamental, que é um texto que ele escreveu, ele assina, né, em 1º de dezembro de 1966, chamado Carta à Comissão Executiva do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Como a gente conversava na última aula, o Carlos Marighella militou, construiu, né, se transformou num dirigente político do Partido Comunista Brasileiro, e quando veio o golpe de 64, ele considerou que o partido não tinha realizado um trabalho adequado de preparação das massas, preparação da militância. Ele chegou à conclusão de que o partido tinha cometido muitos erros, e aí ele começa a construir rapidamente um balanço e uma autocrítica às teses e decisões do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que era, sem dúvida nenhuma, a principal força no interior da esquerda marxista brasileira. Oi, desculpa, não ouvi. Falou com alguma coisa, Wilbert? Alô, estão me ouvindo? Sim. Sim, então vou Sim, continuando aí. ouvimos o professor. Ah, então tá bom, Terezinha, obrigado. Então, o Marighella, ele vai construir a sua autocrítica, ele vai construir uma autocrítica às posições do partido, principalmente as teses que foram aprovadas no 5º Congresso do PCB em 1960. Ele vai criticar a tese do caminho pacífico para o socialismo, ele vai dizer que o partido, que a fragilidade teórica e ideológica do partido acabou criando condições para que ideias burguesas tomassem conta de grande parte da direção do partido, e que essas ideias burguesas alimentaram ilusões em relação aos governos burgueses. Ele vai começar a construir de 64 até 66 um balanço autocrítico das ações do PCB. Não é todo mundo que vai nesse mesmo caminho, não, né? Nem toda a executiva, nem toda a executiva ou nem toda a direção do partido, na verdade, a maioria da direção do partido, do PCB, ela evita qualquer balanço autocrítico. Ela evita uma autocrítica em relação aos acontecimentos de 31 de março de 1964. Então, o Marighella é um dos dirigentes, tem uma minoria de dirigentes políticos do PCB que vão fazer uma autocrítica. O Marighella faz parte dessa minoria. Então, é interessante que o Marighella ele não vai conquistar a maioria da direção do partido para suas posições ou para a sua autocrítica. Ele vai fazer um debate muito qualificado, com argumentos muito fundamentados na realidade da luta de classes, né? Na comprovação dos acontecimentos que vieram, né, depois de 64, mas o Marighella vai fazer um balanço autocrítico onde ele vai dizer que
as teses do PCB do 5º Congresso de 1960 colocaram ainda mais o principal partido do proletariado a reboque de posições burguesas no interior da luta de classes no Brasil. E esse reboquismo do PCB, esse pacifismo do PCB, essa fragilidade teórica, política e ideológica da direção do partido, esse afastamento, né, das ideias e posições, segundo Marighella, marxistas-leninistas, na análise da realidade, fez com que o PCB estivesse despreparado e fosse pego de surpresa, tanto em 1961, quando no dia 25 de agosto de 1961 houve a renúncia do Jânio Quadros, e aquele movimento para que o João Goulart assumisse a presidência da República, pois o João Goulart era o vice, né, do Jânio. Ali o Marighella já vai fazer, no seu balanço autocrítico, uma reflexão, dizendo que ali o PCB estava despreparado. Todos se achavam preparados, né, todos achavam que nunca ia ter golpe, que a burguesia, que setores da burguesia brasileira eram setores nacionalistas, democráticos, que grande parte dos militares, que a maioria das Forças Armadas eram formadas por militares nacionalistas, constitucionalistas, democráticos, e que as forças do fascismo jamais ousariam dar um golpe de Estado. Então o PCB pregava isso em 61, foi surpreendido por uma tentativa de golpe, né? Mais uma. O João Goulart assumiu a presidência sob uma situação política adversa, que foi o parlamentarismo, a imposição pelo Congresso Nacional Conservador do parlamentarismo. O João Goulart governou, então, de setembro de 61 até fevereiro de 63, sem muitos poderes, e o Marighella vai dizer que o PCB, em 64, continuou não preparando a classe operária para os enfrentamentos possíveis, né, diante de uma situação de golpe, não acreditando no golpe. A maioria da executiva do Partido Comunista Brasileiro, além de não fazer autocrítica, considera que as posições do partido no pré-64 eram corretas e tenta atribuir, inclusive, né, que o golpe de Estado aconteceu por causa de alguns radicalismos de setores da esquerda, inclusive de dirigentes do PCB, que a direção executiva do partido vai chamar depois de esquerdistas, né? O Marighella vai lançar aquele livro, o Por que Resistir à Prisão. Aquele livro não vai ser debatido pela executiva do PCB. A executiva do PCB, na sua maioria, ignora o livro do Marighella, porque o livro do Marighella já contém, na sua segunda parte, um balanço autocrítico. Então, lembram do livro do Marighella, Por que Resistir à Prisão? Ele é o início, né, de um balanço autocrítico. Setores da executiva nacional do partido só vão ler o livro do Marighella quase um ano depois da publicação, não vão dar ampla divulgação ao livro e às ideias do Marighella, não vão criar um espaço no interior da direção do partido para que o Marighella possa colocar suas opiniões, e o Marighella escreve essa carta à comissão executiva do partido em 1º de dezembro de 1963, manifestando sua profunda indignação, né, com a falta de espaço para debater, para se discutir os rumos da Revolução Brasileira e do Partido do Proletariado, que seria o PCB, né, diante de uma situação de ofensiva do fascismo ou neofascismo, né, como ele fala. Então ele começa dizendo o seguinte: escrevo-lhes para pedir demissão da atual executiva. Então olha que interessante, né, na história dos partidos de esquerda mais recentes no Brasil, ou na verdade até no século XX também, é interessante que muita gente luta a vida inteira para chegar a um cargo de direção de partido, né? Tem muita gente que luta para chegar ao cargo de direção de um partido ou de uma organização. Tem pessoas que acham, que estabelecem como um dos objetivos, né, na sua militância, chegar a cargos de direção no interior de uma organização. E aí figuras como Marighella e como Che Guevara chegaram a cargos máximos, né, na direção das suas organizações e abriram mão, né, da sua condição
para dar continuidade à sua luta, né? É lógico que é bem diferente a situação do Guevara em Cuba, que ele vai chegar ministro das Relações Exteriores, da Indústria e do Comércio, né? Presidente do Instituto Nacional de Reforma Agrária, mas em comum acordo com a direção política da Revolução Cubana, com apoio, né, do Fidel e de toda a direção da Revolução Cubana, o Guevara vai para o Congo e depois volta e vai para a Bolívia. Apoio no sentido de que, não que todos concordaram com a ida do Guevara, né? Houve um debate sobre o Guevara ir ou não. Parte da direção da Revolução Cubana queria que ele ficasse em Cuba. Ele disse, eu agradeço, né, pela consideração, pela confiança, querem que eu fique em Cuba, né, mas eu considero, dizia o Guevara, né, que eu cumpri a minha tarefa com relação à Revolução Cubana, quero dar continuidade a esse trabalho, a esse processo de luta em outros rincões, em outros países, em outras nações. E quando o Guevara manifestou sua posição, a direção política da Revolução Cubana deu o apoio necessário, disse para o Guevara, o que você precisa para mobilizar o pessoal para ir para o Congo? E o que você precisa para desenvolver o trabalho na Bolívia? Então, o Guevara teve o apoio da direção do partido e da direção do governo, né, de Cuba, que mobilizou quadros importantes da Revolução Cubana para formar esse contingente guerrilheiro que foi com o Guevara para Cuba e que em outro momento, né, foi com o Guevara, para Cuba não, foi com o Guevara para o Congo, na África, e foi com o Guevara para a Bolívia. Com o Marighella foi diferente, né? O Marighella quis sair do seu cargo da executiva nacional do partido, era um cargo de direção muito importante no Partido Comunista Brasileiro, mas ele não teve o apoio, né, da direção para suas ideias, para suas teses e tal. Então o Marighella é uma figura que ele chegou a uma posição de dirigente e ele abriu mão da sua posição de dirigente para defender seus princípios, suas convicções, suas teses, dizendo que continuaria lutando no interior do partido para defender a unidade do partido em torno de teses que fossem mais coerentes, corretas, condizentes com os fundamentos teóricos do que o Marighella chamava, né, de marxismo-leninismo. E aí ele faz essa renúncia, ele pede a demissão da executiva, né, nacional do partido. Ele vai dizer, os contrastes de nossas posições políticas e ideológicas são demasiados grandes e existe entre nós uma situação insustentável. Na vida de um combatente, é preferível renunciar a um convívio formal a ter de ficar em choque com a própria consciência. Nada tenho a opor aos camaradas pessoalmente. Então, o Marighella ele vai dizer o seguinte, a minha decisão não tem nenhum problema do ponto de vista pessoal, mantenho minhas boas relações de amizade, de companheirismo com todos os camaradas do partido que conheço há muitos anos. Mas minha amizade, meu companheirismo, minhas relações pessoais não vão interferir na minha tomada de decisão. Então é uma decisão difícil para o Marighella, porque ele era um militante orgânico e ativo do partido. Ele era um dirigente que ajudou a formar muitos quadros, ele era um dirigente que fazia esse trabalho de ser o elo de ligação da direção do partido, né? Ele fazia a ligação da direção do partido com as bases do partido que atuavam no movimento sindical, no movimento operário. Então, o Marighella era uma figura de muito prestígio, de muito respeito, né, no partido, uma figura íntegra, honesta, disciplinada, e aí ele renuncia. Era uma coisa incomum naquela época. Bom, já é incomum hoje, né, numa organização política de esquerda, marxista ou não marxista, porque a maioria da esquerda não é marxista, né? E entre os marxistas hoje também tem muitas polêmicas e divergências. O Marighella era um comunista revolucionário, um marxista que adotou posições revolucionárias num período muito intenso da luta de classes no Brasil e no mundo, né? E era difícil, era incomum um dirigente nas condições do Marighella renunciar ao cargo de direção, né? Mas foi muito interessante talvez o exemplo dele, né? Porque ele mostrou que é possível continuar o debate e a luta interna, né, no seu partido, na sua organização, mesmo não estando em cargos de direção.
Mas a impressão é que essa renúncia executiva do Partido Comunista era um primeiro passo para o Marighella ir se distanciando, porque ele conhecia profundamente todos os membros da Executiva Nacional. E a impressão que dá é que já nesse 1º de dezembro de 1966, o Marighella tinha consciência de que seria muito impossível, de que seria impossível seria impossível ele convencer a direção do partido a mudar de opinião, de posição. A posição hegemônica no partido continuaria a ser aquela do reboquismo, das ilusões, e o Marighella, na carta, ele vai demonstrar isso, né? Ele diz que a executiva, que o que torna ineficaz a executiva do partido é sua falta de mobilidade, é não exercer o comando efetivo direto do partido nas empresas fundamentais do país, né? Ou seja, não ter um trabalho efetivo de organização do proletariado nas fábricas. O Marighella, nessa carta, ele vai fazer uma crítica muito grande, vai dizer que o partido não se preocupou, a executiva do partido não se preocupou nos últimos anos em construir um trabalho de base organizado nas fábricas, no local de trabalho, nas fábricas, né? Que as fábricas seriam fundamentais, decisivas, determinantes. Então, Marighella, na carta, ele vai dizer que faltou à direção do partido iniciativa para construir um trabalho sólido de organização nas fábricas, organização da classe operária nas fábricas. Ele vai destacar aí o papel que São Paulo vai ter, né, no texto ele vai destacar São Paulo como um grande polo industrial, ele vai dizer São Paulo, Movimento Brasil, São Paulo, a classe operária é uma referência para todo o país, então o partido abandonou a classe operária no geral e abandonou a classe operária especialmente nos grandes centros industriais e especialmente São Paulo, né? Então o Marighella vai dizer que essa falta de iniciativa, porque o Marighella vai dizer, não é só um problema de... No texto ele vai dizer, né, tem um momento da carta que ele vai falar sobre o caminho armado ou o caminho pacífico, mas a gente percebe que o Marighella está muito ligado à situação concreta da luta de classes, ele conhece profundamente as reivindicações econômicas da classe trabalhadora, ele sabe muito bem que o partido, para virar uma referência nas massas, não pode chegar lá falando só de socialismo, de luta armada, de revolução. Ele sempre entendeu que a classe operária, a classe trabalhadora, ela se mobiliza por questões muito imediatas e concretas. É a luta pelo salário, é a luta pelo emprego, por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, por educação, por saúde. E é nessa luta concreta que você vai adquirindo as primeiras a consciência, né? É na luta concreta, por reivindicações econômicas, que a classe trabalhadora vai adquirindo um primeiro nível de consciência, uma consciência econômica reivindicativa. É nessa luta por direitos econômicos e sociais que a classe trabalhadora vai adquirindo uma primeira experiência organizativa, seja no local de trabalho, numa comissão de fábrica, num sindicato, numa associação de moradores, em várias formas de luta. Mas o Marighella vai dizer, o partido não estava despreparado só porque adotou o caminho pacífico a partir de 56, de 1960. O partido estava despreparado porque não tinha um trabalho efetivo com a classe operária. Também o Marighella, na carta, ele vai dizer que a executiva falhou, menosprezou, subestimou, ignorou, nunca levou em consideração ou valorizou o trabalho entre os camponeses, o trabalho no campo. Então, o Marighella vai falar dos limites na organização no local de trabalho, nas fábricas, principalmente nos grandes centros industriais, vai falar do limite do PCB, né, da falta de iniciativa em construir um trabalho no campo, não levando em consideração a importância que o papel do campesinato, segundo o Marighella, tem para a Revolução Brasileira. Então, para ele, o trabalho no campo é essencial, apesar de considerar o proletariado como o sujeito social, a força social e política mais importante, né, num processo de luta pela Revolução no Brasil, o Marighella sempre trabalhou com a ideia de que o proletariado não tem condições no Brasil de ser vitorioso se não tiver
junto, se não tiver o apoio e uma participação ativa, consciente e organizada dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Então, Marighella vai sempre nos seus escritos lembrar que a aliança fundamental, a aliança decisiva, a aliança estratégica para a Revolução Brasileira, na concepção marighellista, né, de organização, vamos dizer assim, é a aliança entre a classe trabalhadora da cidade e do campo, entre o proletariado, né, o proletariado urbano industrial e aquilo que o Marighella vai chamar de camponeses, campesinato, uns vão chamar de trabalhadores no campo, né? Vocês sabem que em relação à situação das classes sociais na agricultura brasileira, nesse período aí dos anos 60 e 70, tem um debate muito intenso, né? O Marighella não vai fazer nesse texto esse debate, ele faz em outro texto que a gente pode até tentar discutir, onde ele vai estudar a questão agrária no Brasil. Mas o Marighella vai fazer essa crítica, né? Não tem iniciativa de trabalho organizado nas fábricas, não tem no meio rural e não tem entre estudantes e intelectuais revolucionários. Então, Marighella vai criticar o PCB por não ter um trabalho muito organizado e não ter uma iniciativa muito intensa e organizada entre os estudantes revolucionários, simpatizantes, né, do PCB, e entre a intelectualidade no geral. Ele vai dizer que a comissão executiva e o PCB vive uma situação de dispersão desde o golpe de 64, né, fruto do seu despreparo. Então, um pouco isso que ele vai tratar. Ele vai dizer que essa situação, né, de ausência de planejamento, ausência de iniciativa, já se mostrou durante a renúncia do Jânio e o golpe do João Goulart. Ele vai dizer, né, minha disposição é lutar revolucionariamente junto com as massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político burocrático e convencional que impera na liderança. Olha o que ele fala, né? Minha disposição é lutar revolucionariamente junto com as massas e jamais ficar à espera das regras do jogo político, burocrático e convencional que impera na liderança. O Marighella vai criticar a executiva porque ele vai dizer que a executiva do partido ela ficou muito resumida a fazer reuniões e a apresentar notas, né? As notas de repúdio, né, que tanto são criticadas hoje por um setor, né, nosso aqui no Brasil. Então, dizia que reuniões e notas de repúdio e notas e tal, mas ação concreta contra a ditadura, numa perspectiva de mobilizar as massas para o enfrentamento contra a ditadura que estava se impondo, isso, segundo Marighella, a executiva do partido não fazia. Ele vai dizer, né, que o livro dele, Por que Resistir à Prisão, foi um livro que a executiva, num primeiro momento, reclamou que ele publicou o livro sem discutir amplamente com a executiva do partido. Ele falou que a executiva depois emitiu uma opinião dizendo que concordam com a primeira parte do livro, onde ele relata, né, da reação que ele teve quando foi preso e tal, mas que discordam da segunda parte do livro, porque ele já vai fazer a crítica à ideia do caminho pacífico pelo socialismo e a ideia de que o PCB vivia a reboque da burguesia. Na segunda parte do livro, Por que Resistir à Prisão, ele já mostra que não existe no Brasil uma burguesia progressista ou revolucionária, que o conjunto da burguesia é antinacional, antipopular, antidemocrática. Marighella mostra, né, com suas posições políticas, que a burguesia no Brasil, ela nasce, se desenvolve e existe de maneira sempre submissa e subordinada aos interesses do capital estrangeiro, né? Não tem aqui uma burguesia nacional, não existe no Brasil uma burguesia nacionalista. A burguesia brasileira que existe no Brasil, que atua no Brasil, é uma burguesia que tem um posicionamento político antipopular, antidemocrático e antinacional. É uma burguesia que não admite direitos sociais, é uma burguesia baseada na superexploração do trabalho e que se sente ameaçada com qualquer possibilidade de mudança, de transformação social, mesmo que limitada,
né? Mesmo que aconteçam mudanças que deem algumas migalhas para o proletariado, para as massas populares, mas qualquer sentimento de ameaça a seus interesses particulares, Marighella vai dizer, a burguesia não hesita no Brasil em estar junto com o imperialismo para dar golpes de Estado, como aconteceram, né, em várias situações no Brasil. Nos outros textos, o Marighella lembrou 1937, né, o golpe do Estado Novo, enfim, lembrou 45, né, a aliança que foi para derrubar o Vargas e impor o Dutra, né, um governo antidemocrático que perseguiu os comunistas, e as tentativas de golpe que aconteceram em 54, 55, 56, 61, né, e 64 vitorioso. Então, o Marighella vai fazer essa crítica, dizendo que é uma incoerência a executiva do PCB falar Desculpa a do... interrupção, o Buzeto 10 já deu minutos? meia horinha de fala. Aí Beleza. tá 10 minutinhos eu termino, tá bom? tranquilo. O Marighella vai dizer, é uma incoerência a comissão executiva do PCB elogiar a primeira parte do livro dele, porque resistia à prisão, e criticar a segunda, porque ele vai dizer, uma está ligada à outra. Ele falou assim, eu resisti, quando eu resisti à minha prisão, ali foi uma tomada de posição. E o que acontece no meu livro é que a minha resistência foi justamente, resistir à prisão foi contra a posição que o PCB defende. Porque a posição do PCB era de acomodação, era de não reação diante do golpe. Todo mundo ficou desorientado e a posição do partido foi uma posição defensiva, né? Então, o Marighella vai nessa carta mostrar como que as contradições no interior do partido precisavam ser expostas. O Marighella vai dizer o seguinte, que ele não teve muito espaço, né, para debater as suas ideias, mas ele acha que é preciso conquistar esse espaço e divulgar suas ideias. Ele vai dizer o seguinte, né, os companheiros, ele vai dizer que o pessoal queria evitar debates, né, ele vai dizer, ó, e vão para além, ó, sustentando a tese de que um membro da liderança não pode escrever publicamente discordando. Então, Marighella vai dizer que a comissão executiva do partido criticou o Marighella por ter dado ampla divulgação ao seu livro porque resistia à prisão. Ele vai dizer, eles fizeram essa crítica ao Marighella sustentando a tese, aí é o Marighella falando, ó, sustentando a tese de que um membro da liderança não pode escrever publicamente discordando. Então, Marighella falou assim, a comissão executiva só permite e elogia textos que sejam propagandeados defendendo a posição majoritária, que é uma posição que não faz autocrítica, né? E aí o Marighella fala uma coisa interessante, ó. Ele fala, a tese é stalinista. Eu vou repetir, ele fala, a tese é stalinista, mas aí a temos de volta. Ora, a discordância nunca é um fato repentino, mas o amadurecimento de um processo contraditório, facilitado sempre que se abre o debate, sobretudo quando o último foi travado 6 anos atrás. Então, Marighella vai dizer o seguinte, eu estou num debate com a direção do partido há 6 anos, não é de agora. Desde 1960, o Marighella está falando que está criticando as teses. E ele está publicando e divulgando ideias e opiniões há 6 anos. E que não foi no livro Por que Resistir à Prisão, publicado em 65, que ele começou a fazer o debate interno no partido. E aí ele chama a tese é stalinista, né? Ele vai dizer, recai-se assim na teoria da unanimidade, que tanto prejuízo trouxe no passado. Então, Marighella está fazendo uma autocrítica à posição do PCB no passado de evitar debates polêmicas que possam gerar alguma divergência no interior da direção do partido. Esconder as divergências, evitar as divergências. E aí o Marighella vai dizer, volta-se à concepção antimarxista e antidialética do núcleo dirigente monolítico superposto ao coletivo. Eu fico assim entusiasmado que eu fico me contendo aqui, viu, de alegria quando eu leio essas coisas do Marighella, né? Eu vou manter aqui a minha posição de professor, né, do curso,
Mas assim, gente, é impressionante, na minha opinião, como é atual, na minha opinião, essa contribuição do Marighella, o posicionamento político do Marighella, a teoria de organização do Marighella, a visão, né, de como deve ser uma organização política revolucionária, de como ela deve tratar as divergências no seu interior. Então, o Marighella vai dizer que essa teoria da unanimidade, que é coisa do passado, o Marighella vai dizer, volta-se à concepção, isso é uma concepção antimarxista e antidialética do núcleo dirigente, que ele coloca entre aspas no texto, né? Núcleo dirigente monolítico superposto ao coletivo. Ou seja, você tem uma direção política que chegou ali por merecimento, até mesmo, né? Não estou nem questionando isso, mas que acha que esse núcleo dirigente é incontestável, né? Ninguém pode contestar, não pode ter divergência, né? Um núcleo dirigente monolítico superposto ao coletivo. Então, Marighella vai nos ensinar o que é uma direção política coletiva. Ele vai deixar ali algumas ideias importantes da teoria da organização política para uma organização que se pretenda revolucionária, marxista. Ele vai dizer, é antimarxista evitar o debate, é antimarxista não criar espaço para o debate interno, né? Debates e divergências internas são importantes, né? O Marighella vai dizer, em suma, trata-se de uma tentativa de intimidação ideológica. Ele está dizendo que a comissão executiva do partido tentava desenvolver uma intimidação ideológica, o recurso a uma forma de coação para evitar a circulação de ideias que são temidas, né? Entretanto, eu termino falando disso, faço um comentário e depois a gente volta aí. Revelar as contradições é uma forma e até um mesmo método para superá-las. Olha aqui o marxismo na veia do Marighella, recuperando os princípios fundamentais presentes em Marx, Engels e Lenin, que eu penso que são a base fundamental do pensamento que se conhece hoje como marxismo. Tem marxismos, né? Não dá para falar de um único marxismo, mas eu penso que assim a base fundamental, né, do pensamento considerado marxismo está nas ideias de Marx, Engels e Lenin, né? Que o Lenin conseguiu desenvolver uma série de conceitos de maneira impressionante, né? Mesmo sem conhecer grande parte da obra do Marx e do Engels. O Lenin não teve acesso a textos fundamentais do Marx e do Engels. O Lenin não conheceu, por exemplo, os manuscritos econômicos filosóficos do Marx, que só foram publicados em 1933, mas mesmo assim o Lenin teve uma capacidade para desenvolver de maneira bastante honesta, fiel e precisa uma série de conceitos, né, criados pelo Marx e pelo Engels. O Marighella vai dizer aqui, ó, revelar as contradições é uma forma e até mesmo um método para superá-las, desde quando as ideias entram em confronto uma com as outras e a prática é tomada como critério para testar a verdade. Então é uma época em que esse debate sobre revelar as contradições é uma forma e até mesmo um método para superá-las, né? Essa é uma frase que vai ser muito presente nas obras do Mao Tse-tung. Nós estamos falando aqui de 1966, né? Então, o Marighella, ele conhecia o pensamento do Mao Tse-tung, e o Mao Tse-tung, ao fazer a crítica à União Soviética, ele vai usar muito em seus textos expressões como essa aqui, ó, que é preciso revelar no interior do movimento comunista as nossas contradições, porque essa é uma forma e um método para superá-las, né? E aí o Mao Tse-tung vai usar muito essa expressão num texto chamado Sobre as Contradições no Seio do Povo, né? Aí sou eu já imaginando um pouco que o Marighella já estava também, né, atento ao que o Mao Tse-tung estava propondo em termos de atualização do pensamento marxista naquela época. Então, o Marighella vai, nessa carta, apresentar suas divergências, né? Eu só terminaria dizendo uma coisa, né, nesse texto ainda, porque não deu nem para avançar pelo outro. Eu terminaria dizendo que o Marighella, ele vai fazer uma crítica às ilusões de classe e à ideia de frente ampla, né? Então é muito comum hoje pessoas que se utilizam inclusive a nomenclatura comunista, né, na sua organização,
falar que para derrotar o Bolsonaro é preciso construir uma frente ampla. Quem não pôde ler o texto, mas vai ver o seguinte, que leia depois, e quem leu percebeu isso. Tem um item do texto chamado As Ilusões de Classe, onde o Marighella vai fazer um debate fabuloso sobre como o proletariado não pode, ao lutar contra um governo autoritário, fascista ou neofascista, alimentar ilusões e entregar a direção do processo de luta contra o fascismo ou o neofascismo à burguesia. O Marighella vai dizer, nós não podemos entregar a direção do processo de combate à ditadura a figuras como Carlos Lacerda, a figuras como Juscelino Kubitschek, né, JK, Lacerda, Adhemar de Barros, Jânio Quadros, estão agora sendo caçados e perseguidos, tendo seus direitos políticos caçados pela ditadura, mas com esse pessoal nunca nós vamos conquistar, né, uma transformação social que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Então, o Marighella vai mostrar como que a executiva do partido está ainda sem fazer autocrítica e continuando a reboque da burguesia, pois a executiva do partido, na sua maioria, está apoiando a ideia de se construir uma frente ampla contra a ditadura, com figuras que foram golpistas. É impressionante, é algo parecido. O Marighella está falando aqui, eu estou lembrando do Rodrigo Maia, eu estou lembrando de pessoas que hoje estão querendo construir alianças com o Rodrigo Maia para enfrentar, entre aspas, né, aí o tal do governo Bolsonaro. O Marighella está dizendo aqui, não, se um regime autoritário, antidemocrático, fascista ou neofascista, para ser derrotado e para que se abra a possibilidade, né, de transformações para atender os interesses da classe trabalhadora, quem deve dirigir o processo de luta para a transformação social é o proletariado e seus aliados naturais, o campesinato, os estudantes revolucionários, a intelectualidade progressista, democrática e revolucionária. É essa aliança que o Marighella está propondo, né? Essa aliança é fundamental, agora tem que ser sob a direção do proletariado e principalmente do campesinato. Ele está falando aqui, né? Então ele vai dizer que a executiva continua, né, evitando a resolução proletária do problema. O Marighella está dizendo que nós temos que encontrar uma solução proletária para enfrentar a ditadura. E a solução proletária é o enfrentamento. E aí ele vai dizer caminho eleitoral ou caminho armado. Ele vai dizer não se derrota uma ditadura por eleições. Né? Aí ele vai falar do MDB, das ilusões que estão se falando em relação ao MDB, que o MDB é uma acomodação, que é um partido que tem uma aparência de oposição, mas que, na verdade, faz parte do sistema, do regime e do projeto, né, de poder da ditadura. O Lenin vai citar aqui, o Marighella vai citar trechos, né, de uma obra do Lenin, chamado Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Ele vai dizer o seguinte, o Marighella, não é impossível e inaceitável a saída pacífica, uma ilusória redemocratização, imprópria até mesmo no termo, né? E ele vai dizer, né, o Lenin afirma, os grandes problemas da vida dos povos se resolvem somente pela força. Então, isso é o Marighella citando Lenin. Ele vai dizer, o Lenin diz, né, que a classe trabalhadora deverá se apoiar, né, um partido revolucionário deverá se apoiar-se inevitavelmente na força armada das massas, na insurreição, e não em tais ou quais instituições criadas por via legal e pacífica. A violência das classes dominantes se responderia com a violência das massas. O Marighella vai dizer que o partido continua pregando o pacifismo, sendo que para o Marighella, por mais pacífico que seja o partido, isso jamais impediu a burguesia de ser violenta no Brasil ou na América Latina. Então, Marighella falou que adotar a posição do pacifismo não iria impedir a burguesia brasileira de continuar prendendo, torturando, matando, massacrando. Assim como Marighella vai dizer que essa falta de impulso revolucionário, de consciência revolucionária, ela está baseada ela está fundamentada num grande equívoco, que é a ideia de que se os comunistas adotarem um caminho pacífico, isso será mais fácil acabar com a ditadura.
Então, adotando uma posição pacífica, seria mais fácil abreviar a ditadura, fazendo aliança com setores burgueses que supostamente seriam contra a ditadura ou contra o imperialismo. O Marighella vai dizer isso não tem fundamento na história da América Latina recente. O Marighella vai dizer o imperialismo estadunidense nunca permitiu nenhum governo da América Latina a fazer as reformas estruturais, as reformas de base. E o Marighella vai dizer, uma grande ilusão que o PCB adotou foi o seguinte, acreditar que as reformas de base seriam possíveis por via pacífica. O Marighella vai dizer, todos os países que tentaram fazer reformas sociais e econômicas estruturais pela via pacífica, todos esses governos e tentativas, eles tiveram um prazo de validade muito curto. Rapidamente foram combatidos pela burguesia dentro do seu país e pelo imperialismo. E aí houve golpe de Estado, e esses golpes de Estado patrocinados pelo imperialismo dos Estados Unidos. Eu estava lendo aqui e eu estava me lembrando, né, do que aconteceu aqui na América Latina de 2009 até de 1999 até 2009. De 1999, eleição do Hugo Chávez na Venezuela, primeiro governo não neoliberal da América do Sul, né, por exemplo, de 99 até 2009, foram 10 anos de conquistas e de expansão, né, de um conjunto de governos considerados progressistas, de esquerda, centro-esquerda, social-desenvolvimentistas, né? Enfim, cada um vai usar a expressão que quiser para denominar esses governos. Agora, não eram governos anticomunistas, eram governos onde tentaram avançar em algumas políticas sociais e tal. Esses governos, estou falando do Lula, estou falando da Cristina Kirchner, estou falando do Rafael Correia, do Evo Morales, esses governos, uns mais, outros menos, fizeram algumas reformas, mas não foram reformas estruturais. Em todos esses países por onde passaram esses governos, inclusive na Venezuela ainda hoje, a maior parte dos meios de produção se concentram nas mãos de empresas capitalistas. Existe capitalismo na Venezuela, não tem socialismo na Venezuela. Na Venezuela, hoje, ainda 65% a 70% da economia está sob o controle de empresas capitalistas. 30% a 35% da economia sob o controle de empresas estatais. Houve um primeiro momento de nacionalização, estatização, e uma ou outra experiência, poucas experiências de controle operário, de controle social da produção. Então, assim, mas mesmo essas mudanças e reformas limitadas, de 99 a 2009, fizeram com que o imperialismo e seus aliados internos, a burguesia, que eles dessem golpes de Estado. O primeiro foi em 2009, em Honduras, depois em 2012 no Paraguai, 2016 no Brasil e 2019 na Bolívia. Então veja a importância, na minha opinião, a gente recuperar as reflexões e o pensamento do Carlos Marighella, que em 1966 ele está dizendo: não existe possibilidade de reformas sociais e estruturais em países da América Latina pelo caminho pacífico, porque o imperialismo jamais vai permitir que seus interesses sejam ameaçados. Eu cheguei, acho que a 1 hora, né? Não cumpri aí os últimos 10 minutos, Wilbert, me desculpe, é que o Marighella realmente traz muitas coisas, né, para a gente refletir. Então eu vou abrir aí para o primeiro bloco de questões e tal, e aí a gente segue depois falando desse texto, e eu entro aí depois no outro texto aí para a gente concluir a aula de hoje. Valeu. Tomar uma aguinha aqui. Sem problemas, companheiro. Não tem nem como não deixa você não falar. Uma puta de uma aula. Tá aberta as perguntas. Quem quiser, tiver alguma pergunta, pode fazer. Professor, agora você começou a falar sobre esse movimento de reforma de base e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui sobre a Revolução Mexicana, né? Que ela é bem anterior
ao Marighella e tudo mais, mas ela foi pioneira, principalmente para esse tipo de reforma aqui na América Latina, né? E ela trouxe, né, essa mudança de reformas de base, foi bem importante, teve na Constituição do México até agora, nos anos 90, né? Agora, a gente teve um movimento contra... teve todo o acordo entre os Estados Unidos e o México, e essa proposição das reformas de base estava sendo retirada da Constituição mexicana, né? E aí teve todo o movimento para lutar contra isso e tudo mais. Então, eu queria saber se o Marighella tinha algo escrito sobre, se ele considerou essa questão no pensamento dele, e como isso se conecta com as ideias dele. Beleza. O que vocês preferem aí? Vou respondendo uma por uma ou fazemos bloco de questões e eu vou anotando aqui? O que você acha melhor? Fazer que nem a gente fez nas outras aulas? Faz um compilado das perguntas e responde, ou responder individualmente? Fazemos 3 perguntas ou não? Já tem mais uma no chat aqui, ó. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, colocação? Ó, posso ler a pergunta do chat aqui? Pode sim. Você lê aí. Quer que eu leio? Você lê aí, por favor, Ken? Leio. Se é possível afirmar que a maior parte da esquerda brasileira opera dentro dos marcos da democracia liberal burguesa, sistema político, instituições, etc., qual seria, na visão do professor, o caminho para a população compreender e poder lutar contra as estruturas de opressão e exploração? Muito bem. Beleza. Se alguém tiver mais uma aí, ó, se quiser, aí a gente já faz 3, né? Ou comentário também, não precisa ser só perguntas, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma crítica, né, alguma ideia, porque nós estamos apresentando aqui uma interpretação, né, do pensamento político do Carlos Marighella, o que não necessariamente significa que todo mundo tem que concordar também com o que a gente está falando aqui, né? A ideia desse curso é para a gente refletir um pouco, valorizar, né, a experiência, a história e os escritos do Marighella, recuperar esse personagem importante da história brasileira e tentar compreender, né, o que ele escreveu, né, naquele contexto e o que das ideias e do exemplo dele a gente pode utilizar para os caminhos a serem construídos, né, no próximo período. Então, se tiver também comentários, né, não tem problema. Senão, eu aguardo aí 10 segundos, ver se alguém se manifesta. Bom, começo com essas duas, pode ser? Apareceu mais uma pergunta aqui no chat, posso ler para você? Vai lá. A via da luta armada pelas massas oprimidas, então, se aplicaria hoje a qualquer país? Falar do Marighella não tem jeito, né? Essa pergunta é a primeira que vem na nossa cabeça. Posso começar com essas 3 e aí a gente vai... Pode sim. Aí mais meia hora de fala sua, depois respondendo as perguntas. Eu vou tentar ser mais rápido aí, se eu conseguir, nessas 3 aqui, ó. Alguns comentários, então vamos lá. Bom, Vitor, a Revolução Mexicana, né? De fato, eu acho que é uma experiência importante, né? Estudar a história das revoluções é fantástico, né? Acho que a gente também sempre teve... Aqui a gente tem contribuído em organizar cursos e debates sobre a história das revoluções, né? A Revolução Mexicana, acho que de 1910 a 1917, ela cumpriu um papel muito importante, sob o lema, né, Terra e Liberdade, né? Emiliano Zapata, Pancho Villa, figuras importantes, né? É interessante porque a única vez que o território dos Estados Unidos foi invadido foi pelas tropas do Exército do Sul do México, né, do Pancho Villa, né? O Pancho Villa entrou nos Estados Unidos,
porque as fronteiras não eram muito bem delimitadas. Então, na luta contra o governo mexicano, teve um momento que o Pancho Villa e sua tropa entrou em território dos Estados Unidos, né? Então, o Pancho Villa entrou no território dos Estados Unidos, foi lá, né, tirou uma onda com os caras e voltou para o México e não aconteceu nada, né? Então, valorizar muito o Pancho Villa, Emiliano Zapata e o povo mexicano. O problema da Revolução Mexicana é que tem aquela foto maravilhosa, né? Não sei se todo mundo já viu, é só digitar no Google, né? Colocar Zapata e Villa, né? Villa com 2 L's, né? Então, Zapata e Pancho Villa. Os dois estão sentados, é uma foto belíssima. Eles e toda a vanguarda da Revolução Mexicana, né? Estão sentados numa foto juntos dentro do Palácio de Governo na Cidade do México. Eles tomam o poder, derrubam o presidente, eles entram no Palácio do Governo, aí conversam e tal, e cada um volta para a sua região. Então, faltou ali muitas coisas, né? Mas acho que foi um grande exemplo de heroísmo, de dedicação, né? Infelizmente, como sempre, os revolucionários são perseguidos, são mortos, são traídos em muitas situações, né? E é o que houve também no México com o Zapata e com o Villa. Mas o Marighella, ele não faz muita... Eu não conheço nada dele falando sobre o México como uma referência. A referência do Marighella é Cuba. Cuba. Então, nesses 2 textos que nós estamos analisando hoje, ele vai citar Cuba. A Revolução Cubana alterou a correlação de forças na luta de classes na América Latina, segundo Carlos Marighella, né? Então, ele não vai citar o México. Eu estou falando do México aqui pela sua importância, que é a Revolução Mexicana, a primeira revolução no século XXI, uma revolução que foi derrotada, né, mas conseguiu grandes mudanças, como foi o estabelecimento de uma lei de reforma agrária, a criação dos ejidos, que é a garantia dos povos originários de terem, né, a sua propriedade. Essa lei da Revolução Mexicana de 1910, ela foi modificada em 1992 pelo Congresso Mexicano. Isso gerou rebeliões populares, marchas e manifestações de indígenas, povos originários, né, camponeses. E em 94, depois de 10 anos se organizando, tem uma iniciativa armada que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, né? 1º de janeiro de 1994, o dia em que entra em vigor o NAFTA, Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Então, no dia que entrou em vigor esse Tratado de Livre Comércio da América do Norte, 1º de janeiro de 1994, surge uma organização publicamente no México chamada Exército Zapatista de Libertação Nacional. Eles vão tomar 27, se não me engano, prefeituras do estado de Chiapas, no México, que é um estado muito importante, é uma região de florestas, né, muita água, grande parte da água que vai para o resto do México vem de lá. E em Chiapas eles vão iniciar uma rebelião popular indígena, né, por terra, por democracia, por justiça, né, inspirado na Revolução Mexicana. Eu tive lá no México em outubro de 2000. Eu tive a possibilidade de estar em Chiapas, junto com várias organizações populares mexicanas, também com presença no encontro que tivemos do pessoal do EZLN. Quando eu estive lá no México, em outubro de 2000, tinham 70 mil soldados do exército mexicano cercando, né, toda a região de Chiapas, né? Então, a Revolução Mexicana, ela não avançou tanto quanto muitos gostariam, mas acho que deixou uma história muito importante. O Marighella vai se inspirar mais em 2 revoluções, a Revolução Russa e a Revolução Cubana, né? E a Revolução Cubana é que estava na ordem do dia para o Marighella. O Marighella vai dizer, Cuba mostrou o caminho. Enquanto um monte de dirigentes comunistas ficavam falando de revolução, o povo cubano foi lá e fez a revolução. E aí fez a revolução e daquele jeito latino-americano, né? Fez a revolução e foi consertando as coisas no dia a dia. Foi aperfeiçoando, foi corrigindo os rumos, corrigindo os erros, melhorando aqui, melhorando ali. Porque uma revolução não é um processo tranquilo, né? Assim, não tem aquele purismo que muitas vezes se imagina, né? Tem um certo setor idealista que acha que um processo da revolução
fez a revolução, no dia seguinte está tudo maravilhoso, né? O socialismo está implantado e acabou a desigualdade, os problemas, né? Acabou o machismo, acabou o racismo, acabou a LGBT-fobia, enfim, todo mundo, não é assim, né? Um processo revolucionário, ele é complexo, ele é permanente e ele vai se aperfeiçoando. E Cuba foi isso, né? Os partidos comunistas da América Latina, na sua maioria, debatendo revolução, e os cubanos fizeram. Então, Marighella vai se espelhar muito, né, na iniciativa revolucionária de Cuba. Não conheço ele falando sobre México. O Fábio falou o seguinte, né, que a maior parte da esquerda atual no Brasil, ela atua dentro dos limites da ordem institucional burguesa estabelecida, né? Eu concordo. Eu teria um desafio aqui para nós, né? Eu acho que a gente podia tentar, até a última aula do curso, que é quinta-feira, pensar o seguinte: quais são as organizações no Brasil que se orientam por uma estratégia revolucionária, né? Quais são as organizações de esquerda no Brasil que se orientam por uma estratégia revolucionária? O conjunto da esquerda brasileira, para não dizer toda a esquerda brasileira, porque aí seria muita pretensão e arrogância e injustiça, né? Mas a ampla maioria da esquerda, o conjunto da esquerda brasileira, a gente pode falar com tranquilidade, que atua dentro da ordem burguesa. Não tem dúvida nenhuma. Todos os partidos, movimentos, todos, sem exceção, assim, todos, vou dizer a maioria, né? Vou dizer a ampla maioria, a esmagadora maioria, para não falar todos, porque eu não conheço profundamente toda a esquerda, né? Pode ser que existam organizações da esquerda brasileira com quem eu ainda não tive contato, não conheço, não estudei o suficiente, mas eu diria que a ampla maioria está nessa caminhada aí, nessa institucionalização, nessa atuação dentro dos limites estabelecidos pela ordem do capital, pela ordem burguesa, seguindo regras, né, e tal. Bom, só a questão, o fundo partidário, né? Então, para a burguesia permitir que partidos disputem eleição ou sejam legalizados, é preciso que os partidos tenham, né, uma submissão e uma subordinação a determinadas leis e regras impostas pelo Estado burguês nas atuais condições da luta de classes no Brasil. Todo mundo sabe que quando acabou a ditadura, o Marighella vai falar isso no texto, né? Nesses dois textos aqui, que a gente está estudando hoje, o Marighella vai dizer que essa ideia de frente ampla é uma tentativa de alimentar ilusões, é novamente uma ilusão, porque o Marighella vai dizer, pode ser que a ditadura, o Marighella vai dizer, a ditadura vai se desgastar. O Marighella não acredita, o Marighella acredita o seguinte, a ditadura vai se desgastar. A política econômica, a situação de repressão e violência, o Marighella vai dizer nesses dois textos que estamos estudando hoje, a tendência é de desgaste da ditadura. Então o Marighella fala o seguinte, pode ser que numa situação de desgaste de uma figura pública da ditadura, um general, alguém assim, eles criem como alternativa um governo supostamente democrático, resultado de uma frente ampla, onde eles vão permitindo a possibilidade de novas eleições. E aí ele fala, o desgaste da ditadura pode resultar na busca de uma solução eleitoral. O Marighella vai dizer, pode ser que o desgaste da ditadura resulte numa solução político-eleitoral, mas numa eleição e num regime burguês, diz o Marighella, que não vai fazer reformas, não vai permitir nenhuma reforma econômica estrutural, que não vai permitir regras justas e democráticas para a participação do proletariado nessa suposta democracia, que seria uma democracia, entre aspas, o Marighella fala, que viria como fruto de um acordo das forças da classe dominante. Então, Marighella não elimina a possibilidade de que o desgaste da ditadura resulte num regime eleitoral. Mas o Marighella vai falar de uma ditadura institucionalizada. Essa é a expressão que o Marighella vai usar. Deixa eu ver até se eu acho aqui. O Marighella vai usar a expressão ditadura aqui, ó. O Marighella, nesse texto, no item 5, razões irreversíveis, né? Ele fala, a questão mais importante é a questão do poder.
os revolucionários no Brasil não podem propor outra coisa senão a tomada do poder, juntamente com as massas. Não há por que lutar para entregar o poder à burguesia, para que seja construído um governo sob hegemonia da burguesia. Foi o que se pretendeu com o governo nacionalista e democrático. Está falando aqui do João Goulart. E o que se pretende agora, com a tal da Frente Ampla, propondo-se a conquista de um governo mais ou menos avançado, eufemismo que traduz a esperança num governo sob hegemonia burguesa, fadado a não resolver o problema do povo. Então, Marighella está dizendo, um governo sob hegemonia burguesa não resolve os problemas do povo. Um governo mais ou menos avançado, diz o Marighella, não resolve os problemas do povo. Isso seria, defender isso, seria, o Marighella fala, né? Esse caminho pacífico e eleitoral seria a capitulação do proletariado, do partido do proletariado, perante a burguesia. Aí ele vai dizer, né, que a ditadura pode encontrar soluções supostamente democráticas, institucionais, né? A ditadura pode encontrar soluções que vêm pelo Congresso Nacional, pelo Judiciário, por uma Constituição, a Constituição de 67, né? O Marighella fala, a Constituição fascista autoritária sustenta a atual estrutura agrária retrógrada, assegura a total entrega do país aos Estados Unidos, reduz o parlamento e a justiça a instrumentos dóceis do poder executivo. Eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando exatamente agora, né? Como que o parlamento e o judiciário são instrumentos dóceis do poder executivo, né? Então, o Marighella vai trabalhar com essa ideia. Ele vai dizer, ó, é preciso pôr abaixo tal Constituição, derrubar a ditadura, estabelecer um governo apoiado em outra base econômica, em outra estrutura. Fora disso, é permanecer mais 10, 20 anos fazendo acordos eleitorais e ajudando as classes dominantes e o imperialismo norte-americano a manter o Brasil como uma ditadura institucionalizada, a serviço da repressão ao movimento de libertação dos povos latino-americanos. Então, Marighella vai dizer que você alimentar ilusões da possibilidade de mudanças sem a derrubada efetiva da ditadura pela força das massas organizadas, sob a direção de organizações políticas revolucionárias, isso seria você ajudar as classes dominantes a manter no Brasil uma ditadura institucionalizada. Eu diria que nós estamos vivendo a ditadura institucionalizada desde 1985. A transição lenta, gradual e segura, que tinha como seu ideólogo principal o general Golbery Couto e Silva, que em junho de 1964 fundou o Serviço Nacional de Informações, SNI, eu diria que nós vivemos sob uma ditadura institucionalizada desde 1985. A chamada redemocratização, que o Marighella fala aqui que é uma piada falar em redemocratização. O Marighella fala, uns falam em redemocratização. O Marighella fala, essa palavra é imprópria, é imprecisa para se falar do Brasil. Porque como é que nós vamos ter redemocratização se no Brasil nós nunca tivemos uma democracia verdadeira? Nunca as massas trabalhadoras conheceram no Brasil o que é um regime democrático. Então, como é que nós vamos falar de redemocratização? Aí você pega os historiadores brasileiros falando do período da redemocratização, 1986, né, para cá. Então, ali foi um acordo, né, entre setores da classe dominante. E aí, eu diria que hoje, né, a maioria da esquerda atua dentro desses limites. É uma esquerda cada vez menos revolucionária, é uma esquerda cada vez menos orientada pelas ideias e teses, né, de Marx, Engels e Lenin, e muito distante daquilo que o Marighella pensava, e mais distante ainda daquilo que o Marighella fazia. Agora, a luta armada, se justifica, não se justifica, terminando aí esse primeiro bloco. A luta armada, da maneira como o Marighella pregava, ela é justa, não é? É legítima, não é? Está na ordem de um dia, não está? Aí depende da interpretação que você faz da realidade, né? Se a gente seguir aquilo que foi o pensamento de Marx, Engels, Lenin e aqueles que vêm da tradição do marxismo revolucionário,
Nunca um trabalhador ou uma trabalhadora deveria abrir mão de nenhuma forma de luta. Na luta pela construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade verdadeiramente humana, onde todos os seres humanos tivessem, né, possibilidade de viver em paz, em tranquilidade, com saúde, educação, justiça, verdadeira democracia e tal. Para construir uma nova sociedade, como que acontece isso? É pelas vias pacíficas, é pelo debate, é pela conversa, é pela negociação com a burguesia. A história mostra que a burguesia é uma classe social que ela abandonou qualquer perspectiva revolucionária já lá no início do século XIX, né? De 1789 a 1848, a burguesia se consolida como a classe dominante. E a burguesia, segundo Marx e Engels, nesse período, ela vai substituir as palavras de ordem, igualdade, fraternidade e liberdade, pelas palavras de ordem, cavalaria, artilharia, infantaria. Então a burguesia se tornou uma classe social que vai se utilizar da violência, se utiliza da violência cotidiana para se manter no poder, para manter seu poder econômico, político e seus privilégios. E como é que a classe trabalhadora vai conseguir conquistar o seu espaço e construir uma sociedade à sua imagem e semelhança sem construir os meios necessários para enfrentar a burguesia? Eu diria que a gente tem que olhar para, assim, a violência, ela faz parte da história. Por mais que eu defendo que o melhor sempre será a gente conseguir encontrar soluções políticas para os conflitos, o melhor sempre é o caminho pacífico, não esse do PCB aqui, né? Mas você, assim, encontrar soluções para os problemas na sua vida pessoal ou para os problemas existentes num país. Se existe possibilidade de ter soluções através de uma iniciativa pacífica, do diálogo, do acordo, sempre é melhor, né, a solução pacífica do que a solução pelos meios e métodos violentos. A pergunta é possível resolver os problemas concretos do povo brasileiro no capitalismo atual por métodos pacíficos? Esse é o questionamento do Marighella, né? O Marighella vai dizer não. O Marighella vem de uma tradição que acredita que toda a violência que parte da classe trabalhadora nada mais é do que uma ação de legítima defesa diante da violência cotidiana que a classe trabalhadora sofre historicamente por parte da burguesia e especialmente em países como o nosso no Brasil, né? Então eu diria que se a luta armada é um caminho ou não é, eu acho que aí tem que se analisar a situação concreta de cada país, né? A forma de luta armada, eu diria que nunca deverá ser abandonada por um povo que luta por justiça, por soberania nacional, por transformação, contra o imperialismo, contra o colonialismo. Por exemplo, seria possível o povo do Vietnã ter conquistado a sua independência, né, da França, ter evitado a intervenção estadunidense sem a luta armada? Não, impossível. Teria sido impossível a Revolução Cubana sem se utilizar da luta armada? Não. A Revolução Russa? Não. Nenhuma revolução anticapitalista ou antiimperialista é possível ser vitoriosa sem a utilização dessa forma de luta conhecida como luta armada. A luta armada é uma forma de luta que sempre existe combinada com outras, né? Então isso é importante entender também quando se trata desse tema da violência na história, o tema da violência na luta política. A violência não foi inventada pela esquerda nem pelos socialistas, pelo contrário. A Revolução Francesa foi um banho de sangue. Morreu muito mais gente na Revolução Francesa do que na Revolução Russa. Morreu muito mais gente na Revolução Francesa do que na Revolução Cubana. As revoluções burguesas mataram muito mais. A Revolução Russa e a Revolução Cubana juntas não mataram tanto quanto a Revolução
burguesa na França, por exemplo. Então, eu diria, se a luta armada está na ordem do dia ou não, precisa se analisar concretamente a realidade de cada país, né? Por exemplo, o Che Guevara é um grande teórico intelectual, né? E eu quero sugerir aqui para nossos companheiros do Núcleo Carlos Marighella, eu acho que nós precisamos recuperar um curso que uma vez fizemos sobre o pensamento de Che Guevara. Eu acho que a gente tem que estudar o Guevara. O Che Guevara tem uma teoria sobre a violência revolucionária, quando ela é uma exigência urgente e imediata da luta de classes para o proletariado e o campesinato, e quando ela é um erro. Porque, por exemplo, o Marighella adotou a luta armada, ele não queria juntar um grupo de estudantes para sair por aí enfrentando a ditadura em ações espontaneístas. Porque todo mundo sabe que tem um desvio de comportamento e de conduta de militantes de organizações políticas revolucionárias, que alguns chamam de militarismo, putismo. É você fazer você achar que uma ação militar resolve, se tiver descolada das massas. Veja, no Brasil, nós tivemos uma ação militar. A luta armada foi usada em 1935, novembro de 1935. Entre 24 e 27 de novembro de 1935, nós tivemos aqui uma heróica ação revolucionária, onde a luta armada esteve presente, e foi uma ação de comunistas, através do PCB e da Aliança Nacional Libertadora. Comunistas que tinham um trabalho político nas Forças Armadas, decidiram, orientados pelo Luiz Carlos Prestes, em 5 de julho de 1935, o Luiz Carlos Prestes lançou um manifesto do 5 de julho, pregando a luta armada pela derrubada do governo de Getúlio Vargas e a constituição de um governo nacional popular revolucionário. Então, o Luiz Carlos Prestes, em 1935, era um militar comunista, estava, né, na direção do Partido Comunista e, em contato com setores militares, fizeram um levante militar, né, e se utilizaram da luta armada como uma tentativa de derrubar o governo Getúlio Vargas. Um movimento de massas tinha sido organizado, o manifesto do 5 de julho do Prestes, pregando a luta armada, fez com que o governo Getúlio Vargas criasse a Lei de Segurança Nacional, em julho de 1935, Lei de Segurança Nacional que existe até hoje, hein? Então veja a democracia que nós temos no Brasil. Nós temos Lei de Segurança Nacional, até hoje. É um entulho autoritário que não foi destruído com a chamada, entre aspas, redemocratização. Mas o Prestes, quando em 1935 eles pegaram em armas, houve um levante no 3º Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro, da Praia Vermelha, do 29º Batalhão de Caçadores, se não me engano, de Natal, e do 26º Batalhão de Caçadores de Recife. Então eles tentaram, se utilizando de alguns militares, fazer um levantamento militar. Mas eu diria que essa luta armada cometeu um erro, porque ela estava descolada, dissociada, separada do movimento de massas, né? Era uma ação heróica, porém fadada ao fracasso, porque não tinha uma construção organizativa com apoio de massas, nem no campo, nem na cidade. Então foi um grupo de militares heróicos que tentaram derrubar um governo que era de fato neofascista, que era o governo do Vargas, mas esse heroísmo não conseguiu mobilizar as massas. O Marighella e a Ação Libertadora Nacional, eu diria que o projeto de luta armada do Marighella, ele tinha um planejamento, ele tinha uma orientação estratégica e ele tinha a ideia de unir as organizações revolucionárias do Brasil numa ação de luta armada que tivesse vínculo com o movimento revolucionário latino-americano. Vamos lembrar que o Marighella foi para Cuba, participou da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, e o Marighella voltou de Cuba profundamente latino-americano, né? O Marighella voltou de Cuba com a seguinte decisão:
Nós precisamos, no texto Crítica às Teses do Comitê Central, que é o segundo texto de hoje, publicado em junho de 1967, o Carlos Marighella vai dizer o seguinte, a conclusão que se impõe é que devemos lutar pela unidade das forças revolucionárias latino-americanas na ação contra o imperialismo dos Estados Unidos, na luta pela derrubada das ditaduras serviçais ao governo norte-americano, como é o caso do Brasil. Então, eu diria que, quando o Marighella fala em luta armada, ele está falando de um método, né, um meio, uma tática que, na minha avaliação, é plenamente justificável, né, na situação em que o Marighella estava vivendo, né, e é uma situação que mostrou-se eficiente e eficaz, necessária e indispensável em várias situações do mundo onde você tem governos subordinados aos interesses do imperialismo estadunidense, né? Por exemplo, como seria possível o Líbano ter expulso um dos maiores exércitos do mundo, que é o exército de Israel, abrindo mão desse método de luta, dessa forma de luta que é a luta armada? Agora, é bom a gente entender o seguinte, a luta armada é uma forma de luta, é um método, é uma tática, é uma técnica, né? Assim como a guerra de guerrilhas, né? Porque luta armada está sempre identificada com a guerrilha, ou guerra de guerrilhas. É a guerra não convencional, né? É uma guerra que se faz de uma maneira diferente da guerra convencional, tradicional. Eu diria que é um método e um meio de luta legítimo em situações onde as transformações econômicas, sociais e políticas, que poderiam trazer melhoria das condições de vida e melhoria das condições de trabalho para a ampla maioria do povo, não podem ser realizadas de outra maneira. Então, quando isso não é possível ser realizado de outra maneira, quando a classe trabalhadora, as massas populares, vivem uma situação de opressão, de exploração, de miséria, de pobreza, de desigualdade social muito intensa, quando as organizações políticas que representam os interesses da classe trabalhadora são cada vez mais perseguidas, né, reprimidas, retiradas as suas liberdades democráticas, quando tem a ofensiva de regimes e governos, né, considerados fascistas ou neofascistas, é muito comum que essa alternativa e essa opção e esse método de luta reapareça, ressurja, ganhe força, ganhe importância. Por exemplo, na Colômbia, eu estou falando do Líbano, né? Como os libaneses derrotariam Israel, colonialismo israelense, sem usar da luta armada. Vamos falar do vizinho, a Colômbia. A Colômbia é um país que tem uma experiência, né, de organizações políticas de esquerda, marxistas, que se utilizam desse método de luta, a chamada luta armada. A Colômbia, desde 1948, você tem uma situação de guerra civil. Essa situação de guerra civil buscou, em vários momentos, houve busca pela solução política para o conflito armado. Que onde for possível uma solução política para o conflito armado, que crie possibilidades, né, de mudanças estruturais, reformas sociais estruturais, para melhorar as condições de vida do povo, sem a necessidade da luta armada, da guerrilha, do conflito armado, eu sou favorável, onde for possível, que se faça sempre, evitando a violência e por caminhos pacíficos. Bom, o Che Guevara, como eu dizia lá no começo, que eu falei demais, esqueci do Guevara, o Che Guevara vai dizer, assim, é um erro se utilizar da luta armada se existem ainda outros caminhos, outros meios e outras possibilidades de realização de mudanças estruturais sem a necessidade de se utilizar do método da guerrilha, do método da... O Che Guevara vai explicar em vários textos por que em Cuba, né, a situação foi por esse caminho. E o Guevara vai orientar o quê, né? Vai dizer, olha, luta armada ou não luta armada? Ele vai dizer quem tem que decidir, quem tem que avaliar
sobre quais são os métodos de luta a serem utilizados na tentativa de construir uma sociedade mais justa, são os povos que estão em luta. É a classe trabalhadora de cada país que deve fazer uma profunda análise da realidade e vendo no seu país, concretamente, o que é necessário fazer, quais são os melhores métodos, quais são as melhores formas de luta, quais são os tipos de organização política, né, mais adequadas ou adaptadas para um determinado momento da luta de classes. Então, o Guevara era muito dessa ideia, de que não dá para você ter uma orientação única para todos os revolucionários e revolucionárias do mundo, mas um ensinamento e uma recomendação o Guevara tinha, né? Que é que a classe trabalhadora, na sua luta pela construção de uma nova sociedade, na sua luta contra a opressão do capital, do capitalismo, não deve abrir mão de nenhuma forma de luta. Então, na Colômbia, por exemplo, quem vai desconhecer a tentativa e o esforço das organizações revolucionárias colombianas em fazer acordos e encontrar soluções políticas para o conflito armado na Colômbia? Veja, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que agora voltou, né? As Farc, elas foram criadas em 64, assim como o Exército de Libertação Nacional, as duas principais forças político-militares marxistas da Colômbia. De 64 a 2016, eles estiveram em conflito com o governo colombiano, e eles tentaram fazer acordos para ter uma solução política para o conflito armado. Assim como aconteceu na Guatemala, solução política para o conflito armado, em 92, em El Salvador, solução política para o conflito armado, Nicarágua, em 1990, quem ganhou a revolução pelas armas em 1979, entregou pelo voto em 1990. Então, a esquerda revolucionária da América Latina já viveu experiências, né, de soluções políticas, soluções pacíficas para longos conflitos armados. Mas no caso da Colômbia, por exemplo, eles tentaram fazer acordo para uma solução política para o conflito armado, que é o que a maioria do povo desejava, mas essa solução lá na Colômbia, por exemplo, não deu certo, não funcionou. Por isso que tem as Farc hoje e o ELN que continuam com armas, não porque querem, não porque desejam, porque os revolucionários e revolucionárias são os que mais desejam a paz. O problema é que existe um negócio chamado luta de classes, imperialismo, burguesia, né, colonialismo. E aí o colonialismo, a burguesia, o imperialismo são violentos por natureza. Né? A violência que a burguesia comete todos os dias contra a população. Veja, nós não temos no Brasil nem guerrilha. Nós não temos guerrilha no Brasil. Nós não temos luta armada no Brasil. E os instrumentos de repressão da burguesia contra os trabalhadores já são muito violentos. Então é um negócio impressionante o grau de violência que o trabalhador e a trabalhadora, pobre da periferia, se for jovem, preto, pobre da periferia, o nível de violência que ele sofre todos os dias, né, de repressão, a possibilidade de ser assassinado antes de alcançar os 30 anos de idade por um agente policial, ela é muito verdadeira. Então, a violência, quando a gente fala de luta armada, nós temos que ver também o seguinte, qual é o grau de violência que é imposta todos os dias pela classe dominante contra o povo trabalhador. É impressionante. Eu fico cada vez mais impressionado como que o povo brasileiro não reagiu ainda numa insurreição popular armada contra as polícias militares quando entram, por exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, matando crianças, atirando, matando crianças. Entram dentro da casa das pessoas, as polícias, e fuzilam crianças de 8, de 9 anos, dentro de casa, brincando com a família. Em outros países, vivendo situações semelhantes, o povo já tinha pegado em armas para fazer um sistema de autodefesa, segurança popular nas suas comunidades, já tinha enfrentado a polícia, já tinha derrubado governos. Eu tive no Líbano, 3 vezes no Líbano.
É inimaginável, né, que aconteça uma situação dessa no Líbano e o povo libanês não se rebele com armas nas mãos diante de constantes atos de violência policial. No Líbano, se policiais entrarem nos campos de refugiados ou em bairros da periferia do Líbano com arma na mão, matando pessoas inocentes, eu não tenho dúvida nenhuma. Esses policiais vão morrer no dia seguinte. Não vai ter julgamento, o povo não vai esperar a justiça, advogado, o povo vai se armar e vai catar os caras no dia seguinte. Então, no mundo inteiro, tem situações de intenso conflito social, de intensa violência cotidiana das instituições de polícia, de repressão do Estado burguês, que causam, né, uma indignação e uma reação às vezes nem organizada pelas forças consideradas marxistas ou revolucionárias, né? Agora, no Brasil, a gente vive um grau de violência contra o povo que eu diria que é possível que, em algum momento, setores do povo comecem a partir para se utilizar cada vez mais da violência como uma forma de resolver seus problemas, né? Mas aí não é o que o Marighella estava propondo, né? Mas eu penso que aí tem que analisar, né? Cada caso, em cada país, em cada situação, né? Se você tem a possibilidade das massas e do povo participar de maneira democrática, amplamente, né, das mudanças do país, se tem um ambiente de ampla participação democrática do povo, da classe trabalhadora, né, de conquista de direitos sociais, econômicos e políticos, liberdades democráticas conquistadas pela classe trabalhadora, num ambiente pacífico, eu diria que numa situação como essa, é difícil e não teria sentido, né, fazer apelo para a utilização de luta armada, né. Então, eu acho que aí tem que analisar a situação de cada país, né. Agora, você tem um golpe de Estado, né, como em Honduras em 2009. Eu tive em Honduras em solidariedade ao povo de Honduras. O golpe de Estado em Honduras foi um golpe de Estado clássico. Tanque na rua, toque de recolher, gente presa, as rádios fechadas, jornal fechado. O toque de recolher em Honduras era 8 horas da noite. 8 horas da noite ninguém podia sair na rua. 8 horas da noite. Não podia circular na rua, senão poderia ser preso e levado para uma delegacia para ser interrogado. Em Honduras teve violência de grupos paramilitares, formados por policiais e membros do exército, que foram na casa das lideranças camponesas, durante o golpe de junho de 2009, e prenderam, sequestraram essas lideranças, desapareceram com essas lideranças. Teve lideranças camponesas que tiveram sua cabeça cortada e jogada a cabeça na porta da sua casa. Então, o grau de violência contra o povo de Honduras, a partir do golpe de 2009, é uma situação que setores até de Honduras falavam se não era o caso, né? Mas também em Honduras a esquerda optou em não fazer a luta armada, né? Então esse é um debate muito, que eu diria, de cada país, de cada situação, de cada momento, né? Mas eu diria que não é algo assim extraordinário, né? Que não acontece, que não acontecerá, ou algo indefensável, né? Se fala, você defende a luta armada? Eu disse, não, eu defendo que as mudanças aconteçam pela forma pacífica, que o povo tenha o direito a ter comida, ter dignidade, justiça, saúde, educação e tal. Agora, se isso é impossível, ter uma vida digna e tranquila é impossível, né, pelo caminho da tranquilidade, da passividade, e o povo e suas organizações tomam uma decisão de ir para um outro caminho, eu diria que é plenamente justificável, né? Mas vamos para outro bloco aí de questões, tem mais questões aí, né, no chat, né? Tem sim, Guzei. Tem 2 perguntas já no chat. Alguém tem mais perguntas para fazer? Colocações, críticas? Que aí na resposta desse segundo bloco eu vou mais rápido aí para a gente tentar terminar no horário das 9 horas, né, que a gente... Eu levantei a mão, Herbert. Oi, Gabi, pode falar. Eu queria começar pelo fim,
que nem tanto para o Buzetto falar sobre isso, mas para a gente poder discutir uma outra hora. O Buzetto falou que nós não temos luta armada. Eu acho que no Brasil tem uma luta armada em curso, né, que, como ele bem falou, nas periferias, os jovens e crianças, só que as nossas periferias, elas têm que derrubar o governo, derrubar a polícia, mas tem a força do tráfico também, que às vezes impede até você de fazer um ato qualquer, você tem que pedir autorização para essa força. E o Buzetto deu o exemplo do Líbano, né? E aí fica essa pergunta, mas no Líbano tem um tráfico com tanto poder e arma quanto nós temos aqui nas nossas periferias, né? E outra questão que eu vi que até uma companheira já colocou aí no chat também, mas é na hora que se você reconhece, eu também reconheço, acho que todo mundo reconhece, que a gente vive numa ditadura, e diante da posição do Marighella em relação a frente amplas, né, que o proletariado não pode entregar a direção da luta na mão da burguesia, vale a gente investir nossa energia numa frente ampla, vale a gente deixar a direção da luta contra o fascismo na mão dos partidos que nós temos, PT, PSOL, enfim, os partidos da ordem. Era isso. Muito boa pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta, colocação? Quer que vai lendo as perguntas do chat para você, Buzetto? Eu quero, cara. Aí você lê as perguntas aí, eu anoto aqui e a gente já vai para o último bloco. Tá bom. Tem uma pergunta e uma colocação. Primeira pergunta. Como o professor avalia a discussão acerca da formação de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo nas próximas eleições? Não acredito nessa frente, até porque na luta de classes não há empate. Vamos repetir os mesmos erros do governo petista em fazer conciliação de classe? E a colocação é da Terezinha. Professor Marcelo, poderíamos dizer que em nosso país temos uma violência estrutural e eu tenho uma pergunta, Buzetto. Meu medo é de uma frente ampla acontecer, que nem se teve uma possibilidade de ter uma frente ampla nas manifestações de 2013, só que o rumo que tomou foi um rumo que ninguém esperava. Como fazer para prever algo assim? O que dá para se dizer? Muito bem. O Centro de Informações do Exército, o CENIMAR, Centro de Informações da Marinha, quem mais? Estão adorando nosso debate aqui, né? Estão monitorando, então manda um recado, manda um salve aí para eles, né? Daqui a pouco bate na porta. Não tem problema não, cara, já está acostumado, né? O Frei Beto, quando foi me visitar uma vez na prisão por conta das lutas políticas aí do MST, né? Em 2017, né? Quando a gente foi obrigado a viver essa situação de preso político, né? Na ditadura institucionalizada, como diria o Marighella, aí o Frei Beto foi lá me visitar e ele falou assim, olha, tem uma coisa que a gente aprende quando a gente é preso, né? A gente perde o medo de polícia, né? Porque a gente vai viver já a situação, vai aprender com essa experiência, né? Mas a questão é a seguinte, cara, esse debate nós estamos fazendo aqui publicamente porque nós estamos estudando o pensamento do Carlos Marighella. Então a gente não tem que ter preocupação nenhuma, isso é um debate público de pessoas que estudam o Marighella, né? Todo mundo que está aqui, eu sou professor, muitos são estudantes, pesquisadores, e são militantes de organizações. O Marighella é um pensador, é um político, faz parte da nossa história. Então não dá para a gente fechar os olhos diante da nossa história. Nós queremos recuperar o que foi a história do pré-64, conhecer a nossa história, para que a gente evite que aconteça de novo no Brasil situações como aquela que vivemos de 64 a 85,
uma ditadura militar empresarial. Então, todo o nosso esforço em debater o pensamento político do Marighella é um esforço em lutar com todas as forças e com as ideias também para que a gente possa impedir a existência de um projeto de longo prazo de forças de direita e extrema-direita que querem voltar a ter regimes como aquele de 64 a 85. Então, aqui quem defende a democracia, a justiça, a liberdade, né, somos nós, né? Então, o Marighella faz parte desses que querem melhorar a vida do povo brasileiro. Então, discutir as ideias e o pensamento e o exemplo do Marighella é fundamental, né? E temos que fazer essa discussão com tranquilidade. E o debate da luta armada e da violência é um debate acadêmico também, é um debate necessário, é um debate estratégico, político, programático, é um debate para as esquerdas, mas não só para as esquerdas, porque as revoluções anti-imperialistas, elas tinham participação de pessoas que não eram nem comunistas nem marxistas. Então, em vez de frente ampla, eu diria que o que nós necessitamos hoje é uma frente única anti-imperialista. Uma frente anti-imperialista, né? Uma frente de forças que se organizem, se orientem por uma estratégia política anti-imperialista. Numa frente que se oriente por uma estratégia política anti-imperialista, eu acho que os comunistas, os marxistas, precisam estar muito ativos. Mas uma frente anti-imperialista não é uma frente só com marxistas, né? Eu diria que o Marighella chamou atenção para um fenômeno que ele continua atual. Os Estados Unidos, o imperialismo estadunidense, segundo o Marighella, era o principal inimigo, né, do povo brasileiro. Continua sendo. O Marighella vai dizer que, seja na ditadura fascista ou neofascista, que o Marighella, nesse segundo texto de hoje, ele chama de neofascista. Ele fala, o regime neofascista já se impôs no Brasil. Então, se vivemos um regime neofascista, se vivemos uma ditadura institucionalizada, ou qualquer coisa, o fato é o seguinte, o Marighella acertou em mostrar que nem a ditadura, né, neofascista, nem uma ditadura institucionalizada, com uma fachada de democracia, né, iria fazer as reformas estruturais. O Marighella vai dizer, a concentração de terras e de renda no Brasil é muito grande, continua. A submissão do Brasil ao capital estrangeiro continua. Então, nós temos, né, muitos problemas econômicos e sociais que precisamos discutir, né? Então, vamos lá, armas no Brasil. A Gabi falou se temos uma luta armada. De fato, dependendo do bairro que você mora, da cidade que você mora, falar de luta armada não é uma abstração, é uma realidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem luta armada, e tem violência policial todo dia. Eu não diria que é uma guerra, eu não trato como uma guerra, porque guerra é diferente. Eu que estudei a questão palestina e estudo um pouco o Oriente Médio, a gente vê que guerra é o seguinte, é diferente. Agora, as forças do Estado, as forças que representam os interesses da burguesia, né, e quando eu falo burguesia aqui, eu não estou falando da pequena burguesia não, né, do dono do mercadinho da esquina. A burguesia, quando a gente fala aqui, é a grande burguesia, é a alta burguesia. O Marighella vai dizer que o grande erro do PCB é quando fala de burguesia, ele não entende, o Marighella vai dizer nos textos, que no Brasil, quando falamos em burguesia, ele fala, falamos em alta burguesia, nos representantes do grande capital financeiro e industrial. Isso é burguesia. A crítica do Marighella à burguesia é essa. O Marighella vai dizer, não, a burguesia no Brasil não é, quando falamos burguesia, não estamos falando do pequeno e médio burguês. O Marighella, no segundo texto que nós sugerimos hoje, ele vai fazer um levantamento para mostrar quem são os grupos econômicos que dominam o Brasil. E ele vai mostrar que a economia brasileira é dominada, em 1966, por grandes corporações industriais e financeiras de capital estrangeiro, na sua maioria. E, entre as de capital estrangeiro, o capital dominante e hegemônico é o capital estadunidense. Então, os mesmos problemas que ele apontava continuam sem solução até hoje no Brasil, mesmo com governos que foram considerados um pouco mais avançados. Que o Marighella vai dizer, governos mais ou menos mais avançados. Tá bom, mais avançados, mas não resolve o problema das massas. Então você vê no Rio de Janeiro,
a criação da UPP. A criação da UPP foi uma medida tomada por governos considerados progressistas. Foi dinheiro do governo federal para estruturar a polícia do Rio de Janeiro e criar as unidades de polícia pacificadora. Veja, esse modelo é um modelo colombiano. É um modelo que trabalha com a ideia de que existe uma guerra. Então nós precisamos de uma unidade de polícia pacificadora. Em 10 anos de UPP, eles mataram 10 mil pessoas na periferia do Rio de Janeiro. E não foi solucionado nenhum tipo de problema. Em 10 anos de UPP, qual foi o resultado? O fortalecimento da milícia. Então, como é que pode, né, em governos progressistas, ao fim desses governos progressistas, você ter mais violência no Brasil? Você ter um Rio de Janeiro dominado pela milícia, a milícia controlando cerca de 57% do território da cidade do Rio de Janeiro. Então, de fato, isso que a Gabi chama atenção é importante, porque tem lugares do Brasil que a luta armada ela não é uma abstração. Tem alguns lugares que é aquilo. Todo dia você corre o risco de ser atingido por uma bala, num conflito que tem de um lado o tráfico, ou a milícia, né, que é a mesma coisa, de maneira diferente, mas o problema é que a milícia tem conquistado espaço e ganha um apoio institucional, inclusive, né? O governo que nós estamos é um governo que elogiou milicianos, né? O presidente da República elogiou milicianos. Os filhos do presidente da República deram prêmios, condecorações para milicianos, né? O filho do presidente da República teve amizade e namorou a filha do cara que matou a Marielle, né? Um dos acusados de assassinar a Marielle morava no condomínio do presidente da República. Então, olha a situação que nós estamos vivendo, né, no Brasil. Então, de fato, o grau de violência hoje que se abate sobre alguns setores da classe trabalhadora que vive na periferia de alguns bairros, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, ou em várias cidades aí do Brasil, é um ambiente de luta armada, assim, permanente. O conflito armado no Rio de Janeiro e alguns bairros é um conflito pelo menos por semana, né? E seja entre as facções que querem dominar o território, seja entre a polícia e uma facção lá que desagradou a polícia ou não pagou direito, né, a mensalidade. Então nós estamos numa situação difícil. O povo da periferia em muitos lugares do Rio de Janeiro já está armado, né? Que a gente fala esse negócio de arma e tal. O povo, né, está armado. O problema é que a arma não traz mudança, né? Transformação social. Porque, por exemplo, essas armas que estão por aí, nas periferias, não é para constituir um sistema de controle social popular, não é para construir uma segurança popular e democrática, comunitária, preventiva. Não é o povo em armas fazendo a sua própria segurança, para se proteger da violência policial, estatal, para garantir um ambiente de paz e tranquilidade na comunidade, né? Não é uma segurança popular e preventiva. Eu vi experiências de segurança popular preventiva na Venezuela. Eu tive 4 vezes lá na Venezuela, e em algumas vezes que eu tive lá, as 3 vezes que eu tive lá, 4 vezes que eu tive lá, eu andei por bairros populares da Venezuela. Fui conhecer como é que funciona, e uma das dúvidas que a gente tinha era o seguinte: como que é a violência, né? Na Venezuela tem 11 mil paramilitares colombianos que foram para a Venezuela nos últimos 10 anos para assumir o comando do tráfico de drogas na Venezuela, impor conflitos e violência, matar lideranças jovens nos bairros. Então, diante do avanço do paramilitarismo na Venezuela, o que muitos bairros populares lá fizeram? O povo criou um sistema comunitário popular de segurança preventiva, se organizou com os meios que tinham, e contaram na Venezuela muito com o apoio do governo, em alguns casos, mas quando não tinha apoio do governo, ou quando não tem apoio do governo, as organizações populares criaram seus próprios meios e jeito de lidar com a situação. Assim como no México, né? Também em Chiapas a gente viu isso. Áreas onde os zapatistas tinham influência, eles tinham um sistema de segurança pública popular, comunitário, né? Um sistema de segurança popular indígena, nas suas próprias áreas. Tinha um sistema de justiça popular também, com regras e códigos criados, né, pela própria comunidade, que se organizava para debater, para discutir, com ampla participação, né, das mulheres nas discussões sobre esse tema da violência, que as mulheres sempre foram vítimas, né, da violência não só institucional do Estado, mas também em suas comunidades, né. Então a gente viu no México, viu na Venezuela,
as mulheres das comunidades da periferia tendo uma participação ativa no debate sobre o tema da violência, de criação de um sistema popular, democrático, comunitário, preventivo de segurança. E aqui no Brasil a gente não vê isso, né? Então é uma luta armada, muito violenta, contra o povo pobre da periferia. Negros e mulheres são a vítima principal, né, nas quebradas que estão por aí. A bala vem do Estado, mas a bala vem também do cara da milícia ou do tráfico. É uma situação bem difícil, né? Eu diria que nós da esquerda temos muitos desafios, né? Agora, eu acho que o que a gente precisa fazer, né? Apostar em frente ampla, energias em frente ampla. Eu penso que quem quer construir no Brasil uma sociedade mais justa deve fortalecer e dedicar suas energias ao trabalho de base na periferia, a organização do local de trabalho, a participação no movimento sindical, no movimento popular. Eu acho que é isso que é o fundamental, que a gente deve dedicar nossas energias a elevar o nível de consciência política das massas, a construir experiências concretas de poder popular nas periferias de todo o país. É isso que a gente deveria fazer de maneira conjunta, coordenada, todas as forças políticas e populares que se consideram de esquerda, marxistas, revolucionárias, anti-imperialistas, conhecendo profundamente os principais problemas, né, do povo, de cada bairro, de cada comunidade, e se organizando a partir das demandas de cada bairro. Quais são os principais problemas? E construir conjuntamente as soluções com a comunidade. Ninguém vai lá para levar a solução, mas é construir de maneira coletiva, conjunta, mas eu acho que tem que ir para a periferia, ir para a comunidade. E quem estiver trabalhando é a organização no local de trabalho. Eu acho que o trabalho é a centralidade, né? O trabalho hoje, as formas de organização dos trabalhadores hoje são as mais diferentes, a classe trabalhadora não é homogênea, a maioria da classe trabalhadora está sem registro em carteira, fora, né, do sistema formal de trabalho, tem o crescimento da precarização, então a gente tem que também estudar, entender e construir, né, os meios para organizar esses setores da classe trabalhadora que não vivem mais na época do fordismo, taylorismo, né? Então o movimento sindical está em crise, está com dificuldade de dialogar com a sua base, temos que investir nisso, construir uma aliança forte entre o movimento sindical e o movimento popular para fazer esse trabalho de organização política, de educação popular, de formação nas periferias, com experiências concretas de poder popular, investir em atividades culturais, esportivas, participar e ajudar a fortalecer o time de futebol, a escola de samba, oficinas de percussão, cursinhos populares comunitários, né? Bibliotecas populares na periferia, criar rádios comunitárias populares, fazer esse trabalho, né, organizado nas periferias, criar uma consciência e uma organização no interior da classe trabalhadora, no campo e na cidade, fortalecer esse trabalho de formação, organização e consciência nos acampamentos de sem terra, nos acampamentos de sem teto, nos assentamentos, porque muitas vezes se conquista a terra e aí as pessoas se afastam do debate político, do debate organizativo, das lutas populares. Eu penso que isso é o fundamental, acho que nosso esforço tem que ser direcionado para isso. Politicamente falando, eu acho que frente ampla não é o forte. Eu acho que seria muito importante a gente construir, pensar em construir um espaço de unidade entre os comunistas. Então, seguindo um pouco, né, as ideias do Marighella, eu acho que é o seguinte, que os comunistas precisavam se fortalecer. O nível de influência dos comunistas, dos marxistas, hoje, na classe trabalhadora brasileira, é muito pequeno. Os comunistas precisam fortalecer sua influência no interior dos movimentos de massa. Os comunistas precisam ampliar sua presença ativa, sua participação nos movimentos de massa da classe trabalhadora. Como é possível alguém ser um marxista, estar dentro de uma universidade pública, em condições privilegiadas, se comparado à maioria da população, se dizer comunista, se dizer marxista, e o cara não é nem sindicalizado? Aí explode uma greve na universidade pública, federal ou estadual, o cara dá aula, fala que é comunista, e aí na greve o cara não participa da greve. Eu conheço gente que fez isso, cara. É comunista, é marxista, e o cara não está afiliado no próprio sindicato.
e tem uma greve na universidade e o cara não participa. Aí vai dar aula, fala para os alunos, não, que o comunismo, que a Comuna de Paris, que não sei o que e tal. Então eu penso que aqueles que se orientam para uma estratégia revolucionária e tem como referência, né, as teses de Marx, Engels e Lenin, precisam também encontrar meios de participação, né, mais ativa, de manter um vínculo mais real com o movimento da classe trabalhadora, um vínculo mais permanente, seja uma contribuição na área da formação, da organização, na área da saúde, comunicação, cada um vai ver a forma como pode se envolver. Agora, eu acho que a gente tem que construir organizações políticas não eleitorais, né? Eu acho que essa é uma iniciativa, organizar iniciativas, construir organizações políticas não eleitorais, organizações políticas que vão participar da luta política eleitoral, mas não lançando candidatos, né? Podem até votar nesse ou naquele candidato, mas eu acho que falta organizações políticas não eleitorais para pensar mais essas questões estratégicas. E acho que aí os comunistas precisariam, na minha opinião, criar um fórum, né? Está falando de frente ampla, frente isso, frente aquilo. Eu acho que as organizações no Brasil que se identificam como comunistas, sejam coletivos, sejam partidos, né, e tal, grupos, movimentos, eu acho que nós precisaríamos construir um espaço dos comunistas para debater mais constantemente a questão do programa, a realidade nacional, a conjuntura, né, e os desafios, né? Acho que os comunistas são poucos, têm pouca influência no movimento de massas, é preciso reconhecer, fazer uma autocrítica. Pouca influência no movimento de massas, boa participação na batalha das ideias no interior das universidades. Eu acho que nesse campo da batalha das ideias nas universidades, muitos comunistas ajudaram bastante e tal, mas acho que agora é a hora dos comunistas ampliar, pensar em como ampliar a participação e a presença cotidiana dos comunistas no interior dos movimentos de massa da classe trabalhadora, do sem-teto, do sem-terra, no movimento operário, nas categorias que são consideradas estratégicas para a luta de classes no Brasil, né, estivadores, portuários, petroleiros, grandes indústrias metalúrgicas, químicas, ferroviários. Tem categorias que são ainda importantes e fundamentais na luta de classes. Veja os metroviários. Ó. Os metroviários, né, são uma categoria importante em cidades onde tem metrô. Imagina, se a gente tiver uma direção política e uma categoria consciente que numa greve faz a paralisação do metrô, né? Então tem que pensar nessas questões organizativas. Por isso que eu acho que os comunistas precisariam ter um fórum, né, permanente de debate, de discussão, cada um mantendo a sua organização, mas discutir. Porque se a gente ficar só debatendo, né, e não pensando também no desafio organizativo, eu acho que aí fica muito limitado, né? Para terminar, então, essa questão da frente ampla, eu acho que a gente pode ir conversando amanhã e depois, eu posso desenvolver um pouco mais essa história da frente ampla, né? Tudo bem? Só para não ultrapassar muito o horário aqui, que já deu 9 horas, né, meu? Aí eu não quero ficar cansando todo mundo. Eu prometo que amanhã eu pego mais alguma coisa do Marighella sobre esse debate da frente ampla. Pode ser? E aí eu começo amanhã puxando só um comentário do Marighella, que ele vai desenvolver mais sobre o tema da frente ampla, e aí eu faço alguns comentários para liberar todos e todas aqui para suas outras tarefas, né? Que a gente sabe que também é muito importante, a gente tem outras tarefas aí que todo mundo tem que fazer, né? Então eu fico por aqui, agradeço imensamente a paciência de todos e todas, grande abraço, amanhã continuamos aí, hein, nessa tarefa prazerosa de estudar o pensamento do Carlos Marighella. Beleza, obrigado. Você tem um informe. No canal Estratégia Política já foi disponibilizada a primeira aula do curso que a gente teve. Quem quiser dar uma olhadinha lá, manda o link no grupo do WhatsApp para todo mundo ver.